E aí pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Castro, da formação profissional em análise de negócio e requisitos no contexto ágil, tendo por base o Lean Iron Analysis. Estou trazendo para vocês hoje uma discussão sobre os times ágeis e o squad. Times ágeis, as suas características, os seus princípios fundamentais, os estágios de desenvolvimento de um time ágil, e o squad, seu conceito, a importância da colaboração, e squad não é para qualquer um. Muito bem, times ágeis, os membros de um time ágil são profundamente comprometidos com o crescimento e o sucesso coletivo. Sabem que um time realiza muito mais do que um grupo. Em um time ágil, os membros não apenas cooperam, mas também compartilham as funções de gestão, dentre elas planejamento e organização, estratégias de gerenciamento, definição e revisão de metas individuais e do grupo. Os times ágeis têm plena consciência sobre quais competências coletivas e individuais necessita para melhor desempenhar o seu trabalho. Bom, quais seriam os princípios fundamentais de um time ágil? Primeiro, ele tem que ser estável, com formação por um longo tempo. Tem que ser cross-funcional, pessoas com diferentes habilidades atuando juntos. Pequeno, composto por 5 a 9 pessoas. Coalocados ou integrados, devem trabalhar no mesmo local físico. Dedicados, os membros devem estar 100% dedicados, exclusivos ao time. Vocês devem estar pensando, mas isso é muito difícil. Concordo plenamente, a gente vai ver por quê. Alinhados, todos os membros devem estar alinhados quanto aos valores, regras e objetivos comuns do time. Esses princípios são objetivos, no entanto, é preciso ter consciência que nem tudo pode ser atingido o tempo todo e nem instantaneamente. Então a gente vai dar uma olhadinha em como é que se forma um time. Formar e engajar uma equipe não é tarefa fácil, afinal, uma série de características devem ser consideradas, como a competência, o perfil comportamental, a sinergia dos participantes, a cultura organizacional, para que aqueles princípios possam ser aplicados. Nesse processo, uma interessante ferramenta é o modelo de Tuckman. Bruce Wayne Tuckman não é o Batman. Foi um professor universitário norte-americano que realizou pesquisas sobre a teoria da dinâmica em pequenos grupos de pessoas. Ele notou que toda equipe de profissionais tem um ciclo de vida composto por 5 principais estágios: a formação, a tormenta, a normalização, o desempenho e a interrupção. Segundo Tuckman, as equipes passam por essas etapas para que possam trabalhar bem juntas. Vamos ver então cada uma delas. Primeiro, durante a formação, são indivíduos que se reúnem. É o estágio inicial no qual membros estão começando a interagir, é caracterizado por uma grande dose de incerteza sobre o propósito do grupo, sua estrutura e sua liderança. Os membros estão reconhecendo o terreno para descobrir quais comportamentos são aceitáveis. É neste momento que os membros começam a pensar em si mesmos como partes do grupo. Em seguida, eu tenho a tormenta ou atrito, começa a ter um sentimento de equipe, caracterizado pela ocorrência de diversos conflitos no grupo. Os indivíduos já reconhecem a existência do grupo, mas demonstram resistência em relação aos limites da individualização. Há também conflito quanto à definição de quem irá liderar o grupo. É durante a tormenta que os membros medem forças, estabelecendo uma espécie de hierarquia das relações dentro do grupo. Após o encerramento desta etapa, esta hierarquia estará relativamente clara para os membros do grupo. Terceiro estágio, a normatização ou normação. Aí eu já começo a ter o grupo. Começa a haver coesão no comportamento do grupo, tornando os integrantes mais próximos uns dos outros, surge um sentido de identidade e os membros começam a agir como uma unidade coordenada. Ao final desse estágio, a estrutura do grupo se torna mais sólida, de tal forma que o grupo assimila um conjunto de expectativas que define qual deverá ser o comportamento mais adequado para o grupo. E aí, então, eu passo a ter um time, quando ele passa a ter desempenho.
Ou seja, é o estágio no qual a estrutura do grupo é funcional e aceita. Ocorre após o estabelecimento da hierarquia, estágio da tormenta, e das normas, que é a normatização. Nesta fase, o grupo está coeso e sua energia é analisada nas tarefas a serem realizadas. Nos grupos permanentes de trabalho, este pode ser considerado o último estágio de formação, sendo que a etapa de desempenho continuará acontecendo de forma contínua, melhoria contínua. Em grupos temporários, haverá ainda a etapa de interrupção, que seria o quinto e último estágio. Nessa fase, é a finalização do time, né? É o estágio final do desenvolvimento dos grupos temporários, pois prepara o grupo para seu fim. Como as atividades deverão ser concluídas e o grupo dissolvido, o foco deixa de ser o desempenho das tarefas e passa para o encerramento dos trabalhos. Nesta etapa, podem surgir sentimentos conflitantes, né, dentro do grupo, enquanto alguns ficam contentes com o desempenho, outros ficam abatidos pelo encerramento, o fim das amizades, né, nascidas a partir daquele convívio. Então aqui eu tenho agora para vocês um desenho que explica muito isso. Aqui eu tenho a formação, os indivíduos, né, se reúnem, pouco acordo, objetivo obscuro, orientação e direção. Eu tenho então, durante o conflito, né, o grupo, ele tem conflitos, aumento da clareza quanto ao propósito e lutas de poder. Do grupo eu passo a ter uma equipe, acordo e consenso, funções claras e responsabilidades, facilitação. Essa equipe vira um time, agora sim, visão clara do propósito, foca no atingimento da meta, delegação, trabalho sustentável. Até então que esse time alcance os vários resultados e sucessos, né, conforme as metas estabelecidas, podendo aqui na finalização esse time ser dissolvido, igual um campeonato de futebol, né? Quando terminou o campeonato, se foi campeão ou não, às vezes aquele time é dissolvido e aí então existe a conclusão da tarefa, sensação de conquista e reconhecimento. Bom, e o squad? O squad é um futuro, né, do time, é uma especialização do time. O squad é um modelo adotado, né, pelo Spotify, são times cross-funcionais ou simplesmente squad. E o que é isso? É esquadrão, é um termo em inglês. O termo faz alusão ao conceito militar de esquadrão, que consiste em pequeno grupo de soldados com diferentes especialidades, ou seja, um comandante, um médico, um atirador de elite, um engenheiro. Ou seja, é um grupo extremamente coeso com um propósito. Como uma versão reduzida de um exército completo, um esquadrão deve ser autônomo e capaz de executar missões de maneira independente. No contexto corporativo, squad é um modelo organizacional que consiste em dividir a equipe da empresa em pequenos times multidisciplinares, pequenos exércitos altamente gerenciáveis, né? Autônomos, independentes. Tá, eu sei, é difícil. Principalmente pela cultura organizacional. Cada squad fica responsável por todos os aspectos de um determinado projeto, produto ou feature e tem autonomia para tomar decisões e definir prioridades, contanto que estejam alinhados aos objetivos macro da empresa. Bom, um squad, dentro do squad, a colaboração ela vai além das funções definidas para cada membro. Mesmo com as especialidades de cada um, nada os impede de contribuir das mais variadas formas para a equipe. Se um membro já finalizou o seu trabalho, outro membro está com a agenda totalmente saturada, por que não ajudar? Afinal, o desempenho da equipe afeta a todos. E é aqui que vem, o squad não é para qualquer um. É claro que nem tudo é um mar de rosas. A autonomia dos squads, que é o fator de origem da agilidade e do desempenho proporcionadas pelo modelo, também é um fator de risco. Nem todo mundo está pronto para a liberdade e autonomia de ter uma equipe autogerenciável. Se não existir esse preparo, é muito provável que os squads cometam erros na definição de prioridades e entregue resultados desalinhados com o objetivo da empresa. Ou seja, o squad é um time
extremamente especializado, autogerenciável, autônomo, que, com base na definição de uma meta, tem toda a liberdade de atuação. Eu sei que isso é difícil, porém esse é o conceito verdadeiro do Squad. Bom, pessoal, queria passar para vocês esses dois conceitos, o conceito de time e o conceito do Squad. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem e eu espero vocês na próxima turma da formação profissional em análise de negócios e requisitos no Contexto Ágil. Qualquer dúvida, e-mail ironocaretan@gmail.com. Muito obrigado e um forte abraço.